Olá, amigos, namastê. Este é um médico que contou uma experiência com um paciente em que ele viu algo assustador, em verdade. E ele, como médico, tem autoridade para falar o que falou sobre a vida após a morte. Ele narrou uma experiência com um paciente em que ele viu sombras entrando. Eu vou colocar o vídeo que fica melhor, ele mesmo explicando nas palavras dele. Antes de contar a história de três grandes discípulos de Paramahansa Yogananda, mortes gloriosas, vamos assistir primeiramente ao relato do doutor, a experiência que ele passou. Claro que ele narra dentro do ponto de vista cristão, né, dele, a visão cristã dele, que na verdade não difere do yoga, da visão do yoga. Quando ele fala em inferno, no yoga, para nós, no yoga é Naraka. Naraka é o inferno. A diferença entre a visão ortodoxa cristã e a visão do yoga é que o inferno, para o cristão, é uma condição eterna. Para o yogi, não. Para o yogi, o inferno, Naraka, é um estado de consciência, porque Deus não é mau, a ponto de nos julgar e nos deixar em uma condição infernal eterna. Seria um julgamento injusto da parte de Deus a eternidade no inferno. Então, para nós no yoga, apesar de existirem regiões astrais conhecidas como inferno, nós já estamos no inferno agora mesmo, ou no céu ou no inferno, antes mesmo de deixarmos o corpo. Porque tudo é um estado de consciência. Contudo, quando o corpo morre, a alma vai para regiões infernais ou celestiais do mundo astral. E para nós no yoga, o mundo astral também não é real, é maia. Esta realidade dita material, tridimensional, é maia, é ilusão cósmica. O mundo astral é mais sutil, é maia mais sutil, mas não deixa de ser maia, não deixa de ser ilusão cósmica também. Por isso, o objetivo real do yogi não é ir para o céu. O céu é um lugar astral. O objetivo do yogi é realizar Deus, é fundir-se com o bem-amado cósmico, com a bem-amada divina Mãe Divina ou Pai Celestial. Esse é o nosso objetivo. Vamos assistir ao que ele fala, a experiência dele, e logo em seguida narrarei a história de três grandes discípulos de Paramahansa Yogananda, a morte gloriosa de três grandes santos discípulos de Yogananda. E quando eu chego no quarto, para minha surpresa, quem é que tinha tido a parada cardiorrespiratória? O meu paciente. E aí estava lá já o pessoal da clínica, a enfermagem, e eu cheguei. E como o paciente era meu, quem assumiu toda a reanimação junto ali foi eu. E nós começamos a reanimar esse paciente. E eu, um jovem cirurgião, eu tive vários ensinamentos, até mesmo em relação a falar familiares, quando tá tudo certo para tu dar alta no outro dia. Né? Se tudo transcorrer bem, se tudo continuar como está, uma frasezinha muda muita coisa. E nós começamos a reanimar esse paciente. E eu reanimei um paciente como nunca antes na minha vida. Porque eu queria, era um paciente meu, nós lutamos por ele. E a reanimação normal, em qualquer lugar do mundo, tem uma convenção. É 30 minutos de reanimação. Você massageia, você faz... Tem uma coisa que nós chamamos de ambu, que é para colocar respiração, é feito adrenalina, é feito atropina, e é tudo muito bem sincronizado. Quando bateu 30 minutos, estavam meus colegas médicos junto ali também, e disseram, Lemos, como chamavam na residência, meu sobrenome, deu 30 minutos, eu disse, pessoal, vamos um pouquinho mais. Nós fomos mais 15 minutos. Porque depois de 30 minutos, durante nenhum momento ele voltou, porque tem alguns pacientes que tu reanima, ele volta, e daqui a pouco ele para novamente e você continua a reanimação. Acontece isso. Não é assim, reanimou, acordou, tá tudo bem. Às vezes ele acorda, reanima e daqui a pouco para de novo. Às vezes para tu reanimar 3 vezes. Só que depois de 30 minutos, durante todos os 30 minutos, ele não voltou em momento algum. Ou seja, paciente morto 30 minutos. E tocamos até 45. Fica aquela linhazinha? Linhazinha. Com assistolia, fica ali aquela linhazinha. E chegou 45 minutos, aí tá o pessoal já impaciente comigo.
né? 13 tanto da madrugada, enfermagem paciente, Tipo, né? desiste, né? Lemos, por favor, não tem mais, acabou. Nesse momento, começou a acontecer algo que foi algo que impactou a minha vida. Algo que eu sei que foi um toque de Deus para mim, para dizer assim, olha o que tu está fazendo com a tua vida. Naquele momento, começou cenas que eu digo que são típicas de filme, só que ali era uma história real. Primeiro de tudo, não me perguntem como, a luz do quarto diminuiu uma fase. Naquele momento de 45 minutos, aquele... Desculpem a pausa, mas ele me fez lembrar mais um discípulo de Yogananda. Se, é, quatro discípulos de Yogananda que conheceram Yogananda pessoalmente e que eram considerados pelo próprio mestre como siddhas, como iluminados. O siddha é um bem-aventurado. E quando ele fala aqui que uma das fases da luz caiu, eu me lembrei de desses discípulos de Yogananda, que foi o Yogacharya Quaron, um mexicano. Yogananda dizia que ele era um siddha, um bem-aventurado. E os relatos da família, quando Yogacharya Quaron faleceu, a luz não caiu, pelo contrário, diz que a luz da casa, as luzes de toda a casa se acenderam. Luz em todos os quartos, em todos os ambientes da casa. E ele era muito poderoso, Yogacharya Quaron, muito magnético, como dizemos no yoga. Um ser realmente um homem de muita luz, um mexicano. cidadão que estava ali começou a se movimentar. Veremos que o relato dele, o paciente, a experiência que ele teve com esse paciente foi o contrário. Enquanto Yogacharya Quaron, todas as luzes se acenderam porque eram iluminado. No caso aqui é o contrário, né? Como veremos. E eu, como cirurgião, como médico, a gente sempre quer achar uma explicação plausível para não aceitar sobrenatural em hipótese alguma. Eu comecei a pensar, não, são algumas mioclonias que algumas pessoas podem se mexer depois da morte. Só que depois, para acontecer mioclonia, é logo depois que a pessoa morre. Sim. Ele já estava há 45 minutos, então não era mioclonia. E ele começou a se mexer como se fosse uma convulsão. Como que é? Tipo se movimentar. Tipo epilético, não? Tipo epilético. Tá. Convulsão. Começou a esticar os braços. Nossa. Nesse momento eu corria. Se eu tivesse assistindo isso, Lene, eu corria, né? Eu já nem estava nem tava lá na sala. Ainda bem que eu não sou médico, nem você. Nesse momento, todas as pessoas que estavam dentro desse quarto... Você nunca tinha visto isso? Nunca na vida. E ninguém. As pessoas todas saíram do quarto. Inclusive os pacientes, todos podiam caminhar, os que estavam nos outros leitos, pegaram o seu sorinho e saíram do quarto. E ficou no quarto apenas eu e o paciente. O paciente era meu. Eu entendi que essa experiência era comigo. Obviamente eu estava literalmente, como um cirurgião novo, apavorado com o que estava acontecendo ali. E esse homem estava fazendo uma cara de pavor, uma cara de dor, uma cara assim, algo que estava totalmente incomodado, em pânico, né? E talvez, para mim, era uma eternidade. Não sei se aquilo lá durou 5 minutos, 10 minutos. Eu sei que eu fiquei ali. E eu olhei para a janela do quarto que ficava em direção à rua e eu vi. Entrou uns vultos pretos, uns espíritos pretos, vários. E entraram dentro desse homem pelo tórax dele. E quando adentraram, a cara de pavor e de medo foi maior ainda. E depois, quando saíram dele e saíram pela janela, aquele homem desfaleceu. Queridos, este é o relato de um médico. E esses vultos pretos que ele descreve, eu também já vi. Certa vez em um acidente, eu estava dirigindo, faz muitos anos isso, aqui em Brasília. E mais à frente havia um acidente. O corpo de bombeiros já estava lá e havia um acidente com morte.
E eu vi à noite, estava à noite, apenas com as luzes da via acesas. E eu vi vultos pretos atravessando a pista. E eu estava a uma certa distância do carro, eles atravessando a pista, já voltando, na verdade, como se estivessem saindo do local do acidente, do carro onde o carro acidentado. Eu vi vultos pretos passando. Então não é um relato único, certamente muitos já viram isso. Lembra o filme Ghost? Lembra o filme Ghost? Esses filmes são baseados muito provavelmente em fatos reais. O que foi claramente que eu sei que foi o Espírito Santo falando comigo. Ele disse: Aqui, claro, é a versão dele como um cristão. Nós no yoga diríamos, foi Deus falando comigo, né? Foi o guru, foi a divindade, foi Deus. Deus é um só, não importa qual seja a tradição. Muitos pensam que o yoga, como uma escola de sabedoria do hinduísmo, é uma tradição politeísta. Não, o yoga nunca foi politeísta. O verdadeiro conhecedor do yoga, do Sanatana Dharma, vulgo hinduísmo, sabe que não há politeísmo, só existe um Deus, que se manifesta de inúmeras formas como ele queira, são aquilo que Jung chamaria de personas, as máscaras de Deus, ou Joseph Campbell, o grande mitólogo. tu viu esse homem adentrar no inferno. Ele estava indo para um local que ele não queria ir. Naraka, Naraka. E essa experiência vai marcar tua vida e sempre que tu puder contar, você conta. Porque a eternidade, ela é real. E nós estamos aqui, Vilela, a gente sempre pisa em dois mundos. Exatamente. Somos nativamente espirituais, né? Nós sempre dois mundos, né? Tanto Então, queridos, as histórias do desencarne, nós podemos chamar de Mahasamadhi, o grande êxtase de alguns discípulos de Yogananda. Um deles foi a grande Gyana Mata, Gyana Sabedoria, Mata Mãe, Mãe de Sabedoria. Yogananda sabia o momento em que ela iria desencarnar, já era idosa, considerada realmente uma santa. Gyana Mata, Gyana Sabedoria, Mata Mãe, Mãe de Sabedoria. Yogananda sabia o momento em que ela iria desencarnar, já era idosa, considerada realmente uma santa pelo mestre. E ele disse aos discípulos, poucos minutos antes do falecimento dela, saiamos de carro. Ele deixou alguns discípulos ali e saiu com outros de carro para dar uma volta, porque ele nunca gostou de presenciar a morte de nenhum ente querido. Esse é um fenômeno que eu não saberia explicar o motivo pelo qual Yogananda nunca quis presenciar a morte de nenhum discípulo dele. E então eles saíram de carro, ele não presenciou a morte nem de discípulos e nem de parentes queridos. E saíram de carro, em um determinado momento, ele falou: pronto, podemos retornar. Quando eles retornam, a Gyanamata já havia deixado o corpo. E ele então disse aos discípulos: vejam, toquem os pés dela. Eles tocaram os pés, estavam gelados, gelados. Agora toquem o topo da cabeça, o Sahasrara Lotus, o lótus de 1000 pétalas. Eles tocaram a cabeça dela, estava pegando fogo. E aí ele explicou como ela já havia alcançado Nirvikalpa Samadhi, que é o estado mais elevado de consciência, a alma sai por aqui, pelo lótus de 1000 pétalas, o topo da cabeça. Por isso que vemos as pinturas dos santos, a aura, aquela luz, é o lótus de 1000 pétalas, é o Sahasrara. Então, aqui estava quente, porque a alma dela saiu por aqui. Quem trabalha em necrotério, sabe que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, defeca.
o cadáver defeca. Isso significa que, que a alma saiu pelo ânus, ou seja, foi para o inferno, para Náraka. Obviamente, quem sai aqui pelo topo da cabeça, obviamente, foi para o céu. Ah, outro relato foi do Sr. Wright. O Sr. Wright foi o irmão de Daya Mata. É dito que quando ele já idoso também, com mais de 90 anos, estava no hospital, as enfermeiras todas queriam cuidar dele. E alguém perguntou por que esse interesse tão grande pelo senhor Wright, que todos os enfermeiros e enfermeiras queriam cuidar dele, os médicos queriam cuidar dele. E uma das enfermeiras, respondeu, porque a presença dele enche o quarto. Ela não sabia dizer a vibração, a energia, a bem-aventurança, a luz dele enche o quarto. Então, dá prazer ir lá cuidar dele, do Sr. Wright. E o terceiro discípulo, Dr. Lewis. Dr. Lewis foi o primeiro discípulo de Paramahansa Yogananda na América. Ele doutor porque ele era dentista. Também já idoso, já no leito também do hospital, a sua esposa, Mildred, estava com ele e ele pediu que ela colocasse travesseiros nas costas dele para meditar, para ele meditar. E ela pensou, vamos meditar, não é? Ele sempre, ele medita todos os dias, meditava de forma profunda. Ele chegou a comprar um sítio em que ele permanecia, se não me engano, 3 ou 4 dias da semana, isolado em meditação profunda nesse sítio. E ela então arrumou os travesseiros nas costas dele e se sentou ao lado da cama para meditar com ele, fechando os olhos. Passados alguns minutos de meditação, ela escutou um barulho dentro do quarto, muito alto. Ela disse depois que foi um barulho como de sucção. Na verdade, ele estava praticando a Kriya Yoga. E então ela abriu os olhos, assustada, e o quarto todo estava cheio de luz. Havia luz em toda parte. Ela olhou para o lado, para ele, os olhos dele saíam faíscas de cor azul, de luz azul. E o rosto dele era o rosto de Sri Yukteswar, o mestre de Paramahansa Yogananda, porque o Dr. Lewis tinha uma reverência muito grande por Sri Yukteswar. E ela, depois disso, dessa experiência, ela não parava de repetir: que glória presenciar uma morte como esta, uma morte tão gloriosa. O próprio mestre de Yogananda, Sri Yukteswar, veio buscar a alma do Dr. Lewis. Que morte gloriosa, ela não parava de repetir. Do próprio esposo, que morte gloriosa, que morte gloriosa. Então, façamos o possível e até o impossível para a nossa iluminação. Aqui mesmo, não percamos mais tempo com coisas fugazes, passageiras, ilusórias deste mundo. Possamos ganhar mérito kármico, punya karma, diante dos olhos de Deus. Namastê, paz e bem.